Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e nós vamos estar vendo mais uma aula sobre esse assunto chamado eletrólise. Quando nós falamos sobre eletrólise, nós temos a eletrólise ígnea e a eletrólise em meio aquoso. As duas ela vai ter finalidades comum, tá? Que é a produção de algumas substâncias, porém elas acontecem de forma diferente. Por exemplo, a eletrólise ígnea, ela acontece quando a substância ela atinge o ponto de fusão, passando do estado sólido para o estado líquido e havendo aí a liberação dos íons. Nesse caso, vai haver a formação de duas substâncias nos dois eletrodos que fazem parte de toda a estrutura do processo de eletrólise. Quando nós passamos para a eletrólise em meio aquoso, além da substância que estaremos utilizando para produzir substâncias simples em diferentes eletrodos, nós também temos a presença da água. E nesse caso, a água ela também pode influenciar nos resultados. Nesse caso, nós temos a presença de dois cátions e dois ânions no momento em que ocorre a mistura entre a substância que vai ser utilizada para passar pelo processo da eletrólise, como também o processo em que a água sofre um processo de dissociação. Então, observe aqui esse primeiro exemplo que nós estamos analisando. Eu tenho aqui a cuba eletrolítica, que nesse caso a cuba eletrolítica é o recipiente onde o processo da eletrólise está acontecendo. Nós temos aqui dois eletrodos, nós temos o eletrodo A e temos também o eletrodo B. Então, o eletrodo, no caso, os eletrodos, eles vão servir uma finalidade específica para apenas conduzir a corrente elétrica que ela vem de uma fonte externa. Nesse caso, nós temos aqui a fonte externa, que pode ser uma bateria, que vai estar fornecendo essa corrente elétrica, que por meio dela vai produzir a corrente elétrica e até chegar na solução onde nós temos o iodeto de potássio dissolvido na água. Então, no momento em que nós dissolvemos o iodeto de potássio, que é um sal formado pelo potássio e pelo iodo, na presença da água, ele sofre um processo de dissociação. Então, aí vai haver a formação dos íons. No caso, positivo, o potássio, porque ele é metal. Sendo metal, ele tem uma tendência de ser eletropositivo, ou seja, de perder elétrons. E no caso do iodo, ele vai ser negativo, porque ele tem uma tendência de ser eletronegativo, ou seja, receber elétrons. Então, eu tenho aqui a formação K+ e menos. A própria água, ela sofre um processo de também formação de íons. Então, nós temos aí um processo de ionização. Então, a água, ela vai passar pelo seguinte processo. Ela vai formar H+, mais OH-. Então, dentro da própria solução, nós vamos ter a presença de H+ e OH-. Então, analisando aqui, nós temos dois cátions, que é o H+ e o K+, e nós temos aí os dois ânions, que é o I- e o OH-. Então, lembrando que esses íons que estão presentes nessa solução vai sofrer uma influência no momento em que ocorrer a descarga de elétrons por meio do eletrodo.
O eletrodo que está sendo utilizado é um eletrodo inerte, porque é importante o eletrodo inerte, que ele não participe da reação, ele não interfira nos resultados. Então, nesse caso, os dois eletrodos eles são eletrodos inertes, que não participam da reação que vai estar acontecendo dentro da cuba eletrolítica envolvendo os cátions e os ânions, que terão prioridade no momento em que a descarga elétrica ela começar a acontecer. Então nós percebemos que essa bateria ela é a fornecedora da corrente elétrica e existe aí dois polos, o polo negativo e o polo positivo. O polo negativo é justamente por meio dele que os elétrons vão estar saindo da bateria em direção à mistura, né, ao processo de eletrólise. Nós temos aí uma solução, porque eu tenho um soluto e um solvente, e esse soluto ele foi dissolvido na água, que é o solvente, e aí nós temos uma mistura homogênea, e essa mistura homogênea ela vai gerar justamente aí a presença de vários íons. Então o que é que acontece? O eletrodo A, que está sendo indicado aqui, ele mostra justamente que os elétrons estão vindo desse eletrodo, ou seja, o eletrodo está ligado diretamente ao polo negativo da bateria, que é justamente o polo de onde os elétrons estão saindo. Então, no polo negativo, nós temos os elétrons que estão vindo da fonte externa, e esses elétrons vindo da fonte externa vai deixar carregado de forma que todo o eletrodo vai estar com cargas elétricas. E no momento em que esse eletrodo ele está totalmente carregado de forma negativa, porque ele está carregado com os elétrons que está vindo da fonte externa, então ele vai começar a atrair os íons que estão na solução. Se ele está carregado negativamente, a tendência é que ele atraia íons positivos. Só que nós temos aqui dois íons positivos. Nós temos o K+, e nós temos aqui o H+. Então, quando isso acontece, a presença de dois cátions, nós temos que analisar pela tabela a ordem de descarga. Quem vai ter prioridade para poder sofrer o processo de descarga elétrica. Ou seja, esse processo de descarga é a prioridade em, no caso aqui, receber elétrons, porque se ele é positivo, significa que ele pode receber elétrons que está lá no eletrodo A. Então, todo íon que sofre o processo de recebimento de elétrons, significa que ele vai sofrer um processo de redução. Então, nós podemos afirmar que no polo A, tá? No eletrodo A, polo negativo, nós temos aqui o polo negativo, está acontecendo o processo de redução. Está acontecendo o processo de redução. E se está acontecendo o processo de redução, o que é que acontece? Nesse ponto, nós temos aí um eletrodo que está recebendo um dos cátions. Então, pela tabela, nós temos aí a prioridade entre K+, e H+, o hidrogênio, no caso, o cátion H+, que é esse aqui, ele vai ter prioridade em receber esses elétrons que estão contidos no eletrodo A. Então, aí a gente vai perceber que nesse processo vai estar havendo a formação de uma semi-reação. Então, que semi-reação é essa? Nós temos aqui 2H+,
que vai estar recebendo 2 elétrons para a formação do gás hidrogênio. No outro eletrodo, que é o eletrodo B, ele está ligado ao polo positivo. Então, se ele está ligado ao polo positivo, nesse polo acontece o processo de oxidação. Então, nós temos aqui a oxidação, ou seja, é justamente o eletrodo onde o ânion vai estar liberando elétrons. Por isso que vai estar acontecendo a oxidação no polo positivo. A redução ela acontece no polo negativo. Então, nesse caso aqui, nós temos polo negativo, polo positivo, oxidação e redução. Porém, vai existir aí a ordem de prioridade. Qual dos dois vai sofrer o processo de oxidação? Para os ânions, também existe aí a tabela que vai indicar a ordem de liberação de elétrons. E nesse caso, nós temos como prioridade o I-, que é o ânion, iodo, que vai estar liberando esses elétrons. Então, aí nós vamos ter também a formação de uma semi-reação. Que semi-reação é essa? Nós vamos ter aqui, ó, 2I-, que vai estar liberando 2 elétrons, mais a formação do iodo gasoso, que nesse caso também é um gás. Então, nós observamos aqui a formação das duas semi-reações, semi-reação de redução, semi-reação de oxidação. Então, onde ocorre a oxidação, nós temos aqui o ânodo e onde acontece a redução, nós temos o cátodo. Então, nós temos todas as informações e aí nós podemos analisar algumas afirmações que é feita sobre esse processo, tá certo? Então, essas informações, elas vão estar em uma questão do exercício praticando, questão de número 3, e nós temos algumas informações nessa questão onde ela pede para marcar a alternativa incorreta. Então, nós vamos estar analisando cada uma das afirmações. Lembrando que dentro da solução foram adicionados aí um indicador e um reagente para comprovar a formação do iodo. Então, nós temos aqui na semi-reação a formação do iodo, e aí foi adicionado a essa solução uma solução de amido, tá? Porque na presença de iodo, o amido ele atinge uma coloração azul bem intensa, como também vai estar havendo aí a presença da fenolftaleína, que é um indicador ácido básico. E sendo um indicador ácido básico, se houver a formação de uma base que sofre um processo rápido de dissociação, nós teremos aí uma coloração rosa. Então, vamos analisar os produtos dessa reação, desse processo de eletrólise. Nós temos a formação do gás hidrogênio e nós temos a formação do gás iodo. Então, são duas substâncias que são formadas inicialmente à medida em que elas interagem com os eletrodos. Um eletrodo que está carregado de forma negativa e o outro eletrodo que vai receber os elétrons que um dos íons vai estar liberando no processo da eletrólise. Então, o H+ recebe elétrons, forma gás hidrogênio, o I- libera elétrons e forma o gás hidrogênio.
Então está aí na solução a substância K+, e nós temos aí o OH-. Então essas duas substâncias, que são cátions e ânions, né? Nós temos aqui o K+, nós temos também o OH-. Então essas duas substâncias interagindo, vai haver aí a formação do KOH. É óbvio que em meio aquoso, né, na presença de água. Então nós temos uma das tonalidades que vai aparecer nesse processo, tonalidade rosa, por causa da presença da base com a fenolftaleína. E próximo ao eletrodo B, nós teremos a formação de uma substância com tonalidade azul. E próximo ao eletrodo A, nós teremos uma tonalidade rosa, que é justamente onde estará havendo a formação dessa base. Então, como alternativa incorreta que foi apresentada sobre esse processo de eletrólise, é quando afirma que no polo positivo, que é onde acontece a oxidação, vai estar havendo a formação de um gás. Na verdade, o gás ele não se forma no eletrodo, mas o gás ele se forma próximo ao eletrodo. Então, as alternativas dizem o seguinte. Então, a primeira alternativa diz o seguinte: haverá formação de gás no eletrodo B. Na verdade, não é no eletrodo que ocorre a formação do gás. O gás ele vai estar próximo ao eletrodo, até porque é nesse eletrodo que há a liberação dos elétrons. Então, à medida que os elétrons são liberados aqui, nesse eletrodo, então esses elétrons, eles retornam para a fonte de fornecimento de energia elétrica. Letra B diz o seguinte: a solução ficará rosa próximo ao eletrodo A. De fato, vai acontecer isso sim, ela vai ficar rosa próximo ao eletrodo A, por causa da fenolftaleína. E essa base, na presença da fenolftaleína, ela fica rosa. Na letra C, no eletrodo B ocorre o processo de oxidação, está correto, no eletrodo B. O eletrodo A, ele é o cátodo, sim, ele é o cátodo, porque é onde acontece a redução, tá? Então, também está correto. A solução ficará azul próximo ao eletrodo B. De fato, próximo ao eletrodo B, a solução ela vai ficar azul. Por quê? É aqui que está havendo a formação do iodo, e o iodo, na presença do amido, certo? Vai estar presente amido. Então, nós teremos aí uma tonalidade azul, certo? Então, a alternativa incorreta, nesse caso, vai ser a letra A, fazendo uma correção nessa questão. Então, nós temos aí como alternativa A. O processo de eletrólise do iodeto de potássio, ele acontece com algumas substâncias que funcionam como indicadores, indicador não só ácido básico, mas indicador da presença de algumas substâncias específicas necessárias para esse processo. Então, nesse caso, nós temos aí a presença do amido e da fenolftaleína, que é para indicar a presença da base que se forma no processo da eletrólise. Resolvendo mais uma questão lá da parte dos exercícios complementares, nós temos aqui essa
questão, que é a questão de número 2, onde ela mostra o processo de galvanização. Lembrando que a galvanização é quando tem o objetivo de revestir um objeto com algum metal específico. Então, nesse caso aqui, nós temos a galvanização através do revestimento com o níquel. Então, tendo o níquel, vai acontecer um processo, nesse caso aí, de galvanização. Então, vamos estar analisando o que é que está acontecendo. Primeira coisa que é a nossa fonte externa, nós temos aqui a fonte externa, que é onde nós encontramos a bateria. E essa bateria ela vai estar fornecendo eletricidade. Então, se você observar o polo negativo, ele fornece elétrons, e esses elétrons ele está vindo nessa direção. Então, aqui eu vou ter uma chave que está carregada de forma negativa por causa dos elétrons que está vindo da fonte externa. E aqui dentro eu tenho sulfato de níquel, que nesse caso, a galvanização, eu vou gerar aí dois tipos de íons. Eu vou gerar o níquel positivo e o SO4 negativo. Então, eu tenho aqui níquel 2+, e tenho o SO4 2-. Se a chave ela está carregada de forma negativa, então, quem vai ser atraído para ela vai ser o níquel 2+. Então, nesse caso aqui, o níquel 2+ vai estar revestindo essa chave. No eletrodo de níquel, vai estar havendo aí a formação, que é o eletrodo onde esses elétrons, eles liberam, também ocorre o processo de oxidação, porque eles liberam a quantidade de elétrons necessário para manter o circuito funcionando, porque ele precisa ter fluxo de elétrons na parte externa e fluxo de elétrons na parte interna. Então, o níquel vai sofrer o processo de oxidação. Aqui está havendo a redução. E aqui ocorre a oxidação no polo positivo, onde nós temos aqui, nesse caso, a oxidação, polo positivo, é onde nós temos o ânodo. A redução acontece no polo negativo, é onde nós temos o cátodo. Então, a prata está sendo revestida pelo níquel. Automaticamente, esse eletrodo de níquel, ele vai começar a liberar elétrons, tá? E vai haver aí a formação, no caso, de níquel 2+ na solução, para que ele possa liberar os elétrons do circuito externo. Então, vamos estar analisando as alternativas. Considerando as seguintes afirmações, tá? Na chave ocorre a reação. Então, qual é a reação que vai acontecer aqui na chave? Se é a redução, o níquel que está na solução, ele vai receber 2 elétrons e ele vai se depositar na chave na forma níquel 0. Então, a afirmação A, a afirmação número 1, ela está correta. A afirmação número 2, no polo positivo ocorre a oxidação do níquel. No polo positivo ocorre a oxidação, sim, a oxidação do níquel, que ele está aqui na forma de níquel 0, porém quando ele libera esse elétron para o circuito externo, ele cai na forma de níquel 2+, então ele sai de 0 para +2, então ocorre o processo de
oxidação de fato do níquel. Afirmação 3, no polo positivo, polo do níquel, nós temos a reação onde o níquel está na forma 0, liberando 2 elétrons e se transformando em níquel 2+. Então, nesse processo de oxidação, o níquel ele aumenta no inox, então ocorre a oxidação. A afirmação de número 3 também está correta. Afirmação de número 4. O eletrodo positivo sofre corrosão durante a eletrólise. De fato, à medida que o níquel sofre a oxidação, o seu eletrodo ele vai sofrendo uma corrosão, porque ele vai liberando níquel na forma de níquel 0 para níquel 2+, então ele se desprende desse eletrodo, tá? E aí ocorre o processo de liberação de elétrons para o circuito externo. Então, ocorre o processo de corrosão também. Então, está correto a afirmação 4. A afirmação de número 5 diz o seguinte: a chave é corroída durante o processo. Não. A chave ela não sofre corrosão. A chave ela sofre um revestimento. Então, nós vemos o que é que está acontecendo na galvanização com relação ao eletrodo que vai estar sofrendo corrosão e a chave, que é o objeto que nós tínhamos a intenção de revesti-lo de níquel, ele está sofrendo um processo de revestimento e não de corrosão. Então, nesse caso, nós temos como afirmação a alternativa correta, a alternativa letra D, onde as afirmações 1, 2, 3 e 4 estão corretas. No caso, a afirmação da letra E, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. A questão 5, a afirmação 5, ela não está correta. Então, galera, nós finalizamos aqui a resolução dessas duas questões sobre eletrólise em meio aquoso e o processo de galvanização para fixação da parte teórica do nosso conteúdo. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula para esclarecer as suas dúvidas. Um forte abraço e até a próxima.